começar a estudar novamente a respeito da atuação junto ao idoso. Nós estamos na página 30, eu coloquei 20 aí, mas eu errei, tá, gente? Aproximações à realidade brasileira. Conforme sumariado, no Brasil, durante muito tempo, o que prevaleceu foi a intervenção de grupos particulares ou então vinculados a uma determinada religião na realização de qualquer ação juntos aos idosos. O Estado, durante grande parte do tempo, mostrou-se retraído frente a essa problemática. Adiante, vamos recuperar a história dessas intervenções e assim será possível entender qual era a compreensão da sociedade sobre o idoso, ao menos daquele para qual eram realizadas ações. É misto entender que durante muitos anos a história de atenção ao idoso no Brasil esteve relacionada à institucionalização dos idosos, ou seja, as práticas que viabilizavam o acolhimento em organizações asilares. Além disso, as práticas de institucionalização não eram destinadas exclusivamente a idosos, mas uma série de segmentos sociais. Não era só o idoso, mas era uma série de segmentos sociais. Isso será estudado mais detalhadamente no decurso deste material. As primeiras intervenções de que se tem notícia foram empreendidas durante o regime colonial. Esse período, que como sabemos, figura lá nos anos de 1530, quando os pais começou a ser como os pais não, gente, é como país começou a ser povoado até meados de 1815. Caracterizou-se pela grande dependência econômica e política em relação a Portugal, que submetia o Brasil à sua lógica de colonizador. Além disso, é importante que se destaque ainda que na colônia vigorosa, a economia assentada na produção de gêneros agrícolas e no cultivo de grandes latifúndios, nessa época já existia um percentual considerável de pobres em nosso país, que é o Brasil. O período colonial brasileiro caracterizava pela dependência política do Brasil em relação a Portugal e por uma economia pautada na produção agrícola, o período colonial brasileiro. Para entender a pobreza, teremos em nosso país iniciativas organizadas pela caridade da Igreja Católica por meio das Santas Casas de Misericórdia. A primeira Santa Casa terá surgido em 1530, em Olinda, e com o tempo essas instituições foram se ampliando em todo o território nacional. As Santas Casas eram mantidas com recursos arrecadados pela Igreja Católica fornecido pelas câmaras municipais. Faleiros 2009. Nas Santas Casas eram atendidos pessoas pobres, pessoas doentes, mendigos e toda sorte de enjeitados. Isso porque no período em questão a prática dessas instituições era mais voltada a atender os segmentos que eram incapacitados para o trabalho. O doente ou um portador de alguma deficiência física, o velho, a criança órfã e as viúvas eram os pobres reconhecidamente legítimos e, portanto, aptos para sobreviver pela caridade. Eram pobres amparados pelos fiéis e, de certa maneira, protegidos pelas autoridades, que lhes concediam licenças para mendigar em determinados pontos da cidade. Groisman 99, página 177 a página 178. Podiam assim mendigar e ter a ajuda da caridade, de instituições como a Santa Casa. Entretanto, com o tempo, precisariam retribuir com o trabalho, com a ajuda recebida, e não lhes era permitido insistir na mendigância. Faleiros 2009. Apesar de respeitados socialmente, visto que eram compreendidos como seres humanos que precisavam de ajuda, a reincidência, no sentido de ficar solicitando esmolas, poderia ser punida pelos fiscais municipais. Mas, em geral, as Santas Casas acolhiam praticamente todos os segmentos que necessitavam de ajuda, todos aqueles que não podiam trabalhar. Apenas mais tarde, a Santa Casa começou a separar os idosos dos demais atendidos. Groisman, 1999. Ele explica que no final do século XIX, com o surgimento da medicina social, os mendigos e demais pessoas que permaneciam solicitando as esmolas pelas ruas passaram a ser severamente combatidos. Os mendigos eram a partir de então entendidos como possuidores de doenças. Os mendigos eram entendidos como possuidores de doenças. E o Brasil queria ser uma nação sadia.
A alternativa, então, era impor o trabalho aos mendigos, com condições de fazer os mendigos a destinar à caridade os que não possuíam essa capacidade. Os serviços de atendimento aos idosos eram prestados sem ajuda de profissionais e eram responsáveis pelas práticas as freiras e demais pessoas vinculadas à Igreja Católica. Pois bem, foi no final do século XIX que o conde Rezende afirmou que soldados velhos mereciam uma vida digna, posto que o Brasil já possuía um exército, mesmo que rudimentar. Segundo esse conde Rezende, após o soldado ter servido aos interesses da pátria, quando não mais pudesse colaborar com a pátria em virtude de sua idade, deveria descansar em um local específico para indivíduos na mesma situação. Diante de clamores como esse, no ano de 1794, foi criado no Rio de Janeiro, então o capital do Brasil, a Casa dos Inválidos, Araújo Souza Faro, 2010. Inicialmente, a Casa dos Inválidos não estava destinada a atender idosos pobres ou abandonados, mas sim a prestar os cuidados necessários a soldados idosos. Dessa forma, havia um certo status social para aqueles que podiam ser acolhidos pela referida instituição. A Casa dos Inválidos estava localizada em uma chácara nas esquinas da Rua de Lavradio com a Rua do Senado. Com o fechamento dessa unidade, os soldados que residiam na instituição foram transferidos para a Santa Casa. Mas o pensamento do Conde Rezende não era hegemônico, não, dentro da sociedade colonial. Lá no livro de Santos, 2005, nos diz que uma grande parte da sociedade brasileira não era muito generosa em relação aos idosos, não. Eles eram vítimas, os idosos, de uma série de agressões. Na época colonial, o cuidado do idoso era de total responsabilidade dos seus familiares. Era comum que eles fossem mantidos em alojamentos secundários de casa da família, locais frequentemente precários, com pouquíssimas mobília e em condições duvidosas de higiene. Era também comum que não lhes fosse aos idosos permitido partilhar da mesma mesa de seus familiares no horário das refeições. Além disso, se houvesse necessidade de atendimento médico, deveriam recorrer ao médico que porventura atendesse a família, e se a família consentisse. Caso contrário, deveriam recorrer às intervenções organizadas pela caridade privada. No âmbito das intervenções organizadas pela caridade privada no ano de 1864, no Rio de Janeiro, temos a criação do Asilo da Mendicidade. Asilo da Mendicidade, que inicialmente concedia agasalho para pessoas pobres e selecionava entre elas os mais adoecidos para encaminhá-los às santas casas. Com o tempo, o Asilo da Mendicidade começou a atender mendigos, além do público-alvo já usuário dos seus serviços, Groisman 99. No ano de 1879, Dom Pedro II realizou uma nova inauguração do asilo que havia sido reformado. Nos idos de 1884, mas especificamente em 6 de setembro do referido ano, Dom Pedro II publicou um decreto que autorizava o asilo da mendicidade a atender 4 tipos de segmentos, sendo esses: primeiro, os menores de 14 anos de idade, abandonados e ociosos. Segundo, também os indígenas, os velhos e os incapazes que recorriam à caridade dos transeuntes. O terceiro, os que se apresentavam espontaneamente provando indigência. Quarto, os alienados que não podiam ser recebidos no Hospital Dom Pedro II. Quarto, Groisman 99, página 185. O asilo passa a ser responsável também por atender os velhos, mas não apenas os velhos. Como vemos, no mesmo asilo eram atendidos loucos, crianças, adolescentes, indigentes, incapazes e os que comprovassem a sua indigência. Figura que nesse período muitos recorriam a essas instituições em decorrência da pobreza do século XIX. A denominação do asilo mudou para Asilo São Francisco de Assis. Também foi no ano de 1884 que uma ala do Asilo de Santa Maria, que acolhia órfãos e idosos, separou um espaço para acolher idosas com condição de invalidez que antes estavam internadas no Hospital Geral. No caso,
O asilo de Santa Maria atendia separadamente idosas mulheres que já estavam em outras instituições, como a Luiz Barbosa. Como Luiz Barbosa, que é um médico e responsável pela instituição, nos diz a respeito das idosas acolhidas, que essas asiladas são velhas valetudinárias, tiradas dos hospitais, de onde sairiam para a miséria das ruas, que nessas condições de amparo receberão casa e receberão assistência médica. Essa seção da Santa Casa bem se assemelha no seu mister à do refúgio dos Correios. Por enquanto, nela ficam as velhas não reclamadas, como naquelas cartas sem dono, as primeiras esperando destruição pela morte e as segundas pelo fogo. Contudo, para o período em questão, essa prática já é um avanço, apesar de a instituição não ser destinada exclusivamente a atender pessoas e mulheres idosas. O fato de ter essas mulheres idosas separadas das outras pessoas atendidas já demonstrava uma percepção diferenciada do idoso. As instituições de atendimento a idosos em situação de desvantagem social, no entanto, começaram logo a surgir no ano de 1890. Foi criado, também no Rio de Janeiro, o Asilo São Luís para a Velhice Desamparada, que atendia idosos do Rio de Janeiro. Está no livro de Escobar, 2009. O asilo foi criado pelo Visconde de Ferreira de Almeida, inicialmente com o objetivo de atender funcionários de sua fábrica de tecidos e em sua chácara, mas com o tempo passou a atender idosos desvalidos, como o próprio nome sugere. Segundo nos dizem Polo e Assis, 2008, no seu livro, nessa instituição, o idoso tinha suas necessidades contempladas, mas permanecia totalmente excluído do mundo exterior, sem contato com a família e sem qualquer inserção social comunitária. Apesar disso, Groisman, 99, afirma que se tratava de uma instituição de grande reconhecimento que se tornou exemplo para a sociedade brasileira, pois contou com um grande apoio da imprensa nacional para divulgar seus serviços e alcançar apoio e ajuda de muitos segmentos sociais. Dessa maneira, os jornais daquele tempo apoiavam a obra, sensibilizando a sociedade para contribuir para o sustento da instituição. Polo Assis, 2008, página 188. Groisman, no seu livro de 99, página 175 até a página 176, chega até a inserir trechos da narração de uma pessoa que, durante trajeto pelas ruas do Rio de Janeiro, teria tido contato com a instituição. Vejamos esse trecho. No domingo, o dia desde cedo mostrou-se belo, claro e alegre. Dispus-me a ir até a praia do Caju, o local onde estão reunidos diversos cemitérios. O bonde passa ligeiro por esse canto da cidade. A praia do Caju é um local cheio de contrastes que impressionam vivamente. De um lado tem o cemitério, com sua aparente expressão de morte. Do outro lado tem o mar, a baía, onde as lanchas apitam, as barcas passam velozes e os navios despejam e recebem cargas. De um lado, o aspecto de paralisia e de morte. Do outro, a vida. O visitante olha, repara e tem uma impressão de tristeza, de algo que ao longe lhe anuncia qualquer coisa. A praia do Caju termina com uma elevação pronunciada. No cimo está edificado um vistoso e grande edifício. Olhando o mar, olhando a terra, olhando o cemitério, esta casa, fui até sua entrada e perguntei: que casa é esta? O Asilo São Luís, respondeu-me uma voz sumida. Não é no Asilo São Luís que a velhice desamparada encontra a caridade? Sim, é aqui, no Asilo São Luís, disse a boa e dedicada freira. É aqui que noite e dia olhamos esses desventurados, essas desiludidas criaturas. O depoimento demonstra que a intervenção do Asilo São Luís era entendida como a caridade, uma ação organizada dia e noite em prol dos idosos abandonados, legitimando a instituição socialmente. Para Groisman, no seu livro de 99, da página 187 à página 188, essa instituição teria como finalidade inicial apenas receber os velhos desamparados de ambos os sexos, masculino e feminino, ou receber os velhos de ambos os sexos, sem distinção de cor ou nacionalidade, provadamente desamparados, aos quais são oferecidos casa, sustento,
vestuário, médico e farmácia, e por morte, modesto, mas decente enterramento. O autor informa que o Asilo São Luís, para a velhice desamparada, representa especial importância porque demarca o surgimento de uma nova imagem social do velho. Isso estaria relacionado, segundo o autor, a uma mudança que se processa no Brasil com relação ao cuidado asilar. Essa mudança vem influenciada pela concepção de que os atendidos em instituições deveriam ser separados segundo suas peculiaridades, ou seja, os loucos deveriam ir para os hospícios, os vadios deveriam ir para a casa de correção, as crianças deveriam ir para asilos de órfãos e os velhos para o asilo dos velhos. Groisman 99 esclarece que em 1909 foram criados alguns quartos para atendimento particular e isso teria resultado na transformação do asilo em uma fonte alternativa de renda. Atualmente, no asilo em questão, temos apenas idosos que podem pagar pelo serviço prestado. Aliás, segundo Nos Dias de Christoph 2009, hoje é transmitida a ideia de que apenas idosos que possuem um padrão econômico elevado conseguem manter os custos do serviço prestado por esse asilo. O Asilo São Luís, no Rio de Janeiro, ainda funciona e podemos ter maiores informações sobre o Asilo São Luís no site www.casasaoluís.com.br. Após essa ação inicial, o que veremos, assim como no cenário internacional, é a proliferação das instituições asilares mantidas com a ação da caridade privada, sobretudo por meio da intervenção da Igreja Católica. No âmbito da intervenção estatal, no entanto, teremos apenas a delimitação de determinadas legislações pontuais. No âmbito da legislação durante o governo da República Velha, conforme nos indica Escobar em 2009, tivemos o reconhecimento da aposentadoria como um direito social do trabalhador. E a partir de então, os idosos que trabalhassem em determinadas categorias, em tese, deveriam possuir o direito de se aposentar. Nasceu nesse contexto uma relação entre idoso e aposentadoria, o que resultou na atitude de muitos países de reduzir a intervenção junto ao idoso a um regime previdenciário. Apesar de, nesse momento da história do nosso país, esse reconhecimento ter representado uma conquista para os idosos trabalhadores. É importante observar que muitos idosos não foram contemplados, visto que não trabalhavam. Apenas intervenções dessa amplitude foram sendo desenvolvidas na República Velha, e essa situação se manteve por um longo período. Na década de 30, com o fim do padrão de governo oligárquico, até então adotado, emergiu o governo de Getúlio Vargas, mas no âmbito das ações junto ao segmento desvalidos, dentre os quais os idosos, observamos a mesma inércia dos governos anteriores. Escobar 2009 aponta que as ações do Estado eram realizadas apenas por meio de convênios formados por instituições particulares, e mesmo isso não era uma prática comum, fazendo com que grande parte de idosos permanecesse sem qualquer tipo de auxílio por parte do Estado varguista de Vargas. No ano de 1934, Getúlio Vargas promulgou a Constituição Brasileira, em que havia o artigo 121, que se referia à população idosa. No artigo lemos: instituição de previdência, mediante atribuição igual à da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, a favor da invalidez, a favor da maternidade e nos campos de acidente de trabalho ou por morte. Escobar 2009, na página 5. Porém, a Previdência garantia direitos apenas aos idosos que trabalhassem. No período de 1946 a 1964, o Estado ditatorial quase não desenvolveu intervenções junto a esse segmento, que estava ainda limitado à dependência dos familiares dos serviços de doações da caridade ou entregues à própria sorte. Em São Paulo, em 1964, foi criada a Santa Casa de Misericórdia, que foi constituída como um serviço específico para prestar atendimento gerontológico e se constituiu como mais um exemplo de uma intervenção de origem privada administrada pela caridade. No ano de 1970, o Estado definiu que deveria ser prestada assistência aos idosos que contribuísse com a Previdência Social. No mesmo ano, definiu-se a criação da renda mensal vitalícia, uma pensão que era concedida a idosos com mais de 70 anos de idade.
independente da contribuição que tivessem dado ao sistema de seguridade social, desde que fosse comprovado que eles não podiam arcar com a sua subsistência. Foi assinada pelo Ministério do Trabalhador e da Previdência Social a primeira medida normatizadora da assistência aos idosos, restrita aos beneficiários do sistema previdenciário, Portaria 82, de 4 de julho de 1974. A velhice despossuída, dependente historicamente da ação caritativa dos indivíduos das Santas Casas de Misericórdia, foi contemplada alguns meses após, com a renda mensal vitalícia, Lei 6.179/74. Nesse mesmo ano, o Estado, separando a Previdência do Trabalho, criou o Ministério da Previdência e Assistência Social, Lei 6.062/74. Haddad, 1998, página 29, Aput Escobar, 2009, página 5. Mas ainda era pouco diante das necessidades, e nesse tempo observamos a distensão política da ditadura em nosso Brasil, onde as manifestações populares já se mostravam incontroláveis. Também observamos a emissão de reivindicações em prol da melhoria de vida dos idosos. Decorrente desse processo e devido à quantidade crescente de idosos, em 9 de novembro de 1979 foi publicada a Portaria 25, e segundo essa portaria, os idosos não contemplados pelo regime previdenciário deveriam ser atendidos pela assistência social, na época prestada pela Legião Brasileira de Assistência, a LBA. Mas foi somente na década de 1980 que os direitos sociais dos idosos foram amplamente alcançados. Para isso, foi fundamental a pressão popular que fosse liderada pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, ou COBAP, como ficou popularmente conhecida. A COBAP foi criada em 1985 e potencializou a organização de aposentados e pensionistas em prol de melhores valores de aposentadoria. A COBAP gerou uma mobilização forte e alcançou muitos benefícios no sentido de ampliação dos valores de aposentados e pensões e de extensão de alguns benefícios. Escobar, 2009. Além da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, na década de 80 tivemos no Brasil a organização da Associação Nacional de Gerontologia, que organizou uma série de seminários pelo país e colocou em debate a questão do idoso. A Associação Nacional de Gerontologia estimulou o debate e suas discussões foram extremamente relevantes para a elaboração da Lei 8.842/94, conhecida também como Política Nacional do Idoso, ou PNI. A Associação Nacional de Gerontologia, a ANG, realizou vários seminários para discutir a questão do idoso no Brasil, culminando num grande seminário em Brasília, que gerou um documento intitulado Políticas Públicas para a Terceira Idade nos anos 90. Posteriormente, o documento subsidiou a formulação da Política Nacional do Idoso, Lei 8.842/94, Escobar, 2009, página 7. Por fim, segundo as expressões da sociedade atual, Constituição Brasileira, no item relacionado à Seguridade Social, faz menção à velhice, compreendendo que é responsabilidade do Estado atuar em prol desse segmento. Logo, essa responsabilidade foi incorporada ao âmbito da política de assistência social, embora não tenha deixado de ser compartilhada com outras políticas sociais afins. Estudaremos essas legislações e ações nos próximos itens. Contemporaneidade no Brasil, a legislação. Prezado aluno, observe a notícia a seguir. Irritada, idosa do CE manda carta a vereador após ofensa em plenário. O vereador insinuou que a idosa reclamou de serviços por estar demente. Estou em lucidez, dirijo minha casa e tenho o computador, diz a carta. Irritada por ter sido mencionada como alguém que estava na iminência de ser interditada por um vereador da cidade do Crato,
a 506 quilômetros de Fortaleza, no plenário da Casa Legislativa, uma idosa de 87 anos de idade decidiu enviar uma carta defendendo seu direito à dignidade. Almina Arraes de Alencar Pinheiro foi citada por 2 vereadores na Câmara do Crato por ter reclamado do serviço de água e esgoto da cidade. Segundo Almina, aproximadamente um mês, o vereador Francisco Brasil fez pronunciamento contra aumento na conta de água na cidade. Francisco pediu que a administração municipal visse isso, para não acontecer o mesmo que aconteceu comigo, disse Almina, referindo-se às reclamações que fiz em dezembro de 2010 à companhia, ocasião que afirma ter sido destratada pela empresa de água e esgoto da região, ganhando a simpatia da população. Durante o pronunciamento, segundo Almina, o vereador e primo do terceiro grau de Jorge Macário de Brito, pediu uma parte. Almina disse que o vereador girou um dedo indicador na altura do ouvido e disse que a aposentada usava como exemplo estava o ponto de ser interditada e que as queixas daquela aposentada com relação ao serviço não eram verdadeiras. Sentindo-se ofendida, Almina decidiu escrever a carta em que diz: Carta aberta ao vereador Jorge Hugo Macário de Brito. Aos 87 anos de idade, jamais encontrei quem duvidasse de qualquer história contada por mim. Hoje fui surpreendida com a notícia de que o vereador Jorge Hugo Macário de Brito havia dito em sessão na Câmara dos Vereadores do Crato não ser verdade o caso do SAAC e que eu estava sem memória, com as ideias perturbadas e demente. No caso, quem mentiu? Estou em plena lucidez, dirijo a minha casa, leio jornais, falo diariamente com os filhos, com os meus netos, com os meus sobrinhos e amigos e os vejo através da câmera. E não só isso, vereador, elaborei uma cartilha de informática, minhas lições para presentear meus amigos, incentivando os meus amigos a se familiarizarem com a internet para seu conhecimento, senhor vereador. Imprimi a segunda edição das minhas lições com temas diferenciados. Como exposto está demente, vereador? Seja mais prudente, reflita e saiba o que vai dizer, vereador. Não queira galgar o sucesso prejudicando uns para enaltecer os que não são dignos. Almira Arraes de Alencar Pinheiro, Crato, 29/10/2011. A carta de Almira comoveu a população do Crato, que tem enviado mensagem de apoio à idosa. A aposentada acredita que está servindo de exemplo para os amigos da terceira idade, que tem receio de reivindicar os próprios direitos. Lógico que eu sou um exemplo. Nem todo mundo tem a coragem que eu tive. Eu redigi e não ofendi ninguém. Defendi meus direitos, afirma. Vereador e parente, o parlamentar Macário de Brito, em contato com o G1, disse que foi mal entendido durante a parte. O vereador Macário explicou que foi fazer uma defesa do governo municipal, mas apenas a parte que interessava a oposição ganhou destaque. Sobre a suposta interdição de Almina, o vereador disse tê-la confundido com outra pessoa da família. Isso é um assunto já superado. Eu, inclusive, já fiz um pronunciamento pedindo desculpas a essa idosa. Conta. O SAAC, a aposentada, conta que em novembro de 2010 passou a receber uma cobrança de água 4 vezes maior do que a de costume, buscando explicação para o aumento. Almina foi até o órgão municipal Sociedade Anônima de Água e Esgoto de Crato, mas fui destratada e saí de lá sem a justificativa do aumento, diz ao relator o ocorrido aos filhos. Um deles decidiu escrever uma carta e enviar a blogs e rádios que funcionam no Crato. O G1 tentou contato com a direção da SAEC na manhã e na tarde dessa sexta-feira, 25, sem obter nenhuma resposta. Atuação junto ao idoso. As pessoas viram a carta do filho e virou uma polêmica. Recebi muitas cartas e mensagens de apoio contra Almina, informando que em sua página do Facebook é possível encontrar algumas das mensagens. Alguns meses depois, a conta de água da idosa voltou ao normal. Foi por isso que o vereador Francisco Brasil me usou como exemplo, explica Almina. Minhas lições. De família tradicional do interior do Ceará,
Alminas Arraes disse tentar se manter sempre atualizada. Em 2004, ela ganhou um computador de um dos filhos e decidiu procurar um curso de informática na cidade para aprender a usar a máquina e acessar a internet com segurança. Mas, segundo a aposentada, não havia curso para pessoas de sua idade na cidade, somente para crianças. Fiz o curso assim mesmo, conta Almina, acrescentando, daí que surgiu a ideia de pôr minhas lições em uma cartilha para os meus amigos. Almina afirma que já distribuiu mais de 2.000 exemplares da cartilha e prepara a segunda edição. Muita coisa mudou, eu tenho de me atualizar, diz Almina. A notícia representa uma idosa sentindo-se ofendida em decorrência das ofensas que teriam sido proferidas por 2 vereadores em relação à sua pessoa. Buscou defender seus direitos. Na verdade, a senhora Almina representa um novo perfil de idoso que conhece seus direitos e busca defender os seus direitos sempre que se sente negligenciado. Apesar de esse não ser o perfil de toda a população de idosos de nosso país, precisamos considerar que a postura de Almina é um avanço, pois a idosa buscou expressar sua insatisfação. No entanto, grande parte das negligências que acometem idosos acabam passando despercebidas pela sociedade, inclusive porque, conforme dissemos, nem todos os idosos têm conhecimento dos seus direitos e, por isso, não conseguem defender os seus direitos. Cabe, portanto, aos trabalhadores da área social, dentre os quais os assistentes sociais, a defesa e a proteção desse segmento, e para isso, naturalmente, é mister conhecer a legislação que busca proteger os idosos do nosso país. Nesse capítulo, discutiremos as principais legislações que buscam disciplinar os direitos do idoso no Brasil, sendo elas a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, popularmente denominada Política Nacional do Idoso, a Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, também conhecida como Estatuto do Idoso. A Lei 8.842/90 busca defender o direito de todos os idosos, independentemente de sua situação financeira e social. Essa lei ficou conhecida por disciplinar a organização da Política Nacional do Idoso e por definir a criação e consolidação do Conselho Nacional do Idoso. Os conselhos são instâncias instituídas com o objetivo de estimular a participação e o controle social. Na referida lei, é posto que devemos compreender por idosas as pessoas que possuem mais de 60 anos de idade, além de definir o segmento social do idoso. A lei foi elaborada com a finalidade de assegurar os direitos das pessoas idosas, buscando assim favorecer sua inserção familiar e comunitária, bem como oferecer a possibilidade de uma vida autônoma e independente. Ou ainda, conforme está posto no artigo 1º, a Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Brasil, 1994. A respeito das mudanças na relação familiar, veja o filme Ninho Vazio, direção Daniel Burman, Argentina, Daniel Burman, Diego Dubskovski, José Maria Morales, 2008. A respeito das mudanças na relação familiar, veja o filme Ninho Vazio. Para que esse objetivo seja alcançado, a Lei 8.842/94 destaca alguns princípios e diretrizes. Enfoca aspectos relacionados à gestão da política nacional do idoso e disciplina as competências das políticas sociais e de cada ente federado na promoção da defesa dos direitos dos idosos, além de outros aspectos afins. No caso, os princípios são algo que subsidia as ações nacionais, e no caso dessa lei não seria diferente. Assim, os princípios nela contidos devem ser algo que irá oferecer o embasamento para as ações empreendidas em prol da Política Nacional do Idoso. No decurcerne os princípios contidos na Lei 8.842/94, observamos que a responsabilidade pelo idoso é conferida à família, ao Estado e à sociedade, ou seja, é uma responsabilidade partilhada entre as diversas esferas da sociedade. Assim, o envelhecimento não é compreendido como uma dimensão privada, particular, mas como um fenômeno que diz respeito a toda a sociedade. Além disso, ainda considerando seus princípios contidos na Lei 8.842/94, observamos que a sociedade, a família e o Estado também são chamados a investir
no sentido da proteção contra as formas de discriminação que podem acometer os idosos. A lei faz também uma menção à necessidade de que a elaboração das políticas estaduais e municipais de proteção ao idoso sejam consideradas as peculiares regionais, ou seja, a especificidade de cada região. De acordo com tal legislação, ainda no âmbito dos princípios, destaca-se que o idoso deve ser o principal agente das ações, ou seja, o protagonista das ações propostas pelas políticas nacionais do idoso. Isso posto no artigo 3º da referida legislação, na Lei 8.842/94, estará regida pelos seguintes princípios. Primeiro, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. Nós paramos na página 40 e até a próxima.